tudo bem com vocês? Vamos continuar então a disciplina de introdução à farmácia. Hoje é a nossa terceira aulinha e nós vamos então falar hoje sobre como que um medicamento é lançado no mercado, né? Como que ele chega até a drogaria, como ele chega até o hospital, aos postos de saúde. Então vamos lá, nós já passamos por todas aquelas definições da aula passada e eu falei para vocês o que é um medicamento, né? Então, o medicamento, ele tem a presença do princípio ativo, de um fármaco, de uma substância química, que não importa a sua origem, pode ser animal, vegetal, mineral ou até sintética. E essa substância química, ela é capaz de desenvolver algum efeito farmacológico no organismo. No intuito de curar, né, trazer a cura para aquela patologia, ou profilático, impedir que uma patologia se desenvolva, como por exemplo as vacinas, apenas paliativo, apenas para amenizar um sintoma, então um analgésico, um antitérmico, ou efeito diagnóstico, que eu vou utilizar para auxiliar algum exame laboratorial que vai ser feito, certo? Então isso é medicamento. Mas como que esse medicamento chega até o nosso contato, né? Então, para que esse medicamento possa ser comercializado e utilizado, ele passa por algumas etapas. Nós falamos que tem a fase pré-clínica e a fase clínica, também chamado de pesquisa clínica. Tá? Então, a primeira fase é a fase pré-clínica. Ela acontece dentro de laboratórios, aonde eu tenho essa substância química, a qual eu não conheço nenhuma informação ainda clara e segura dela. Para este momento, então, essa substância química ela é chamada de droga. Eu não estou diante de um fármaco ainda, eu estou diante de uma droga, uma substância química que não me importa a origem, a qual eu conheço poucas informações, no máximo um efeito farmacológico. E aí eu tenho que testar, eu tenho que descobrir, eu tenho que pesquisar, estudar essa substância. Então, essa fase pré-clínica serve exatamente para isso, para que a gente possa conhecer essa droga e ela venha se transformar em um fármaco. Ou princípio ativo, né? Lembrando que fármaco e princípio ativo é a mesma coisa. Então, essa droga, ela vai ser testada, estudada, fazendo reações químicas para saber a sua solubilidade, conhecer o seu pH, saber se é melhor trabalhar com ela na forma líquida ou na forma sólida. Então, testes químicos são realizados. A partir do momento que eu tenho alguma informação, eu começo a testar em cobaias, que são os animais. Geralmente são ratos de laboratório, mas eu posso testar em cachorro, em cavalos, em macacos, né? Então são os animais. Para que eu faço essa testagem? Para que eu possa ter as informações seguras para essa droga agora começar a ser chamada de fármaco ou princípio ativo, para que eu possa avançar para a próxima fase, que é a fase clínica ou a pesquisa clínica. Eu tenho que saber se essa droga é segura ou não. Se eu começar a administrar nas minhas cobaias, não importa qual for o tipo de animal, e começar a matar essas cobaias, né, ou acabar desenvolvendo um câncer, um efeito que acaba necrosando o tecido conforme a via de administração, não tem como eu avançar para essa fase clínica, né? Então eu tenho que conhecer as informações, essa droga tem que deixar de ser droga e começar a ser chamada de fármaco para que eu possa avançar para a fase clínica, tudo bem? Então, é a fase inicial, a pré-clínica, é onde eu tenho os primeiros estudos, as primeiras informações dessa substância química que virá a ser um medicamento que futuramente vai ser lançado. Então, a fase clínica, nós dividimos em 4 fases, tá? Então, fase 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. É a segunda etapa, então, da pesquisa do medicamento. Então, a fase clínica, também conhecida como pesquisa clínica. Na fase 1, eu testo de 20 a 100 voluntários. Quem são esses voluntários? Seres humanos.
Então, lá na fase pré-clínica, eu testava em cobaias, em animais. Eu não gosto de falar que ser humano é cobaia, né? Então, eu falo que são de 20 a 100 voluntários. Eu acho mais ético. Falar que nós somos cobaias de medicamento, eu acho, né, um pouco pesado esse termo. Mas são de 20 a 100 voluntários. Então, é a primeira vez que aquele fármaco, agora é fármaco, né? Foi desenvolvido uma farmacotécnica, então é um medicamento, né? Então, o que é medicamento? Não é uma substância química, na presença de recipientes ou veículos, né? Então, que possa vir a desenvolver um efeito farmacológico. Então, agora nós estamos diante de um medicamento que foi desenvolvido lá na fase pré-clínica. Então, agora eu vou testar em seres humanos. Então, é a primeira vez que está sendo testado. Para que eu possa testar, para fazer essa fase 1, esses meus voluntários, de 20 a 100 voluntários, eles têm que ser saudáveis. Eles não devem apresentar nenhuma patologia, principalmente a patologia para qual principalmente a patologia para qual esse medicamento está sendo estudado. Então, vamos lá. Vou desenvolver um medicamento novo para hipertensão, para pressão alta. Então, esses meus 20 a 100 voluntários, eles não podem apresentar pressão alta, tá? Eles não podem ser hipertensos e também não podem ter nenhum outro tipo de patologia. Para quê? Qual que é o objetivo disso? Quando eu faço a administração desse medicamento nesses pacientes extremamente saudáveis e sem a patologia para a qual eu estou estudando o medicamento, eu consigo ver as verdadeiras reações que esse fármaco está ocasionando no organismo, né? Então, eu consigo saber se ele vai abaixar a pressão de uma certa forma, então ele vai causar hipotensão, se o paciente vai sentir dor de cabeça, se o paciente vai sentir diarreia, se o paciente vai ter dor de estômago. Então, eu consigo ter exatamente quais são os efeitos que essa medicação possa vir a desenvolver. Eu consigo testar novas doses. Vamos começar então com 5 miligramas e vamos observar esses pacientes, esses voluntários. Apresentou algum efeito? Não. Então vamos aumentar para 10 miligramas e assim vai. Então eu vou testando novas doses, tá? E interação com outros fármacos. Eu posso ver vamos ver se eu colocar um diurético se potencializa o efeito. Vamos ver se misturar com algum alimento eu diminuo o efeito, a absorção. Vamos ver qual que é a melhor via de administração, se vai ser via oral, ou se vai ser injetável, ou se é melhor nesse medicamento se for um cosmético, né, um dermocosmético, se vai ser melhor em gel, em creme, em pomada. Então eu começo a desenvolver novas informações, eu consigo obter novas informações, é a fase 1. Uma vez, então, já concluída a fase 1, nós vamos para a fase 2, onde eu acabo pesquisando num número maior de voluntários. Olha só, agora é de 100 a 300 voluntários, tá? Aí sim, esses 100 a 300 voluntários, essa população estudada, elas têm que apresentar a patologia para a qual o medicamento está sendo estudado, tá? Então, agora eu vou pegar lá 300 voluntários. Vamos voltar no exemplo lá da hipertensão, que são hipertensos. E aí eu vou aplicar essas dosagens, tá? Testar novas dosagens. Então, vamos ver. 10 miligramas não deu efeito colateral nenhum nos pacientes testados na fase 1. Então, vamos colocar 10 miligramas agora no paciente que tem hipertensão. Vamos ver se tem algum efeito farmacológico, né? Vamos observar qual é o efeito dessas 10 miligramas. Não abaixou a pressão. Então, vamos colocar para 20 miligramas. Vamos testar. Então, 20 miligramas teve um bom resultado. Vamos aumentar para 25. 25 o paciente começou a apresentar hipotensão. Caiu demais a pressão, muito rápida. Então, volta para 20. Então, são esses testes, tá? E quanto mais eu tenho informação sobre esses efeitos, esses sintomas que essa medicação está fazendo no paciente, mais dados seguros eu tenho. E aí eu consigo evoluir para a fase 3.
A fase 3 é uma fase extremamente importante, porque olha só, eu aumentei demais agora o número de voluntários, de 5 a 10 mil voluntários, tá? Então, eu começo a fazer aquelas doses que foram aprovadas lá na fase 2, e eu começo a fazer a administração em diversos pacientes de várias características, que podem apresentar hipertensão ou não. Vamos voltar no exemplo, tá? Da hipertensão, mas no caso, que possam apresentar ou não a patologia para a qual o medicamento está sendo estudado. Homens, mulheres, gestantes, crianças, pacientes com outras patologias, de várias raças, né? Então, eu tenho que aumentar ao máximo o leque de voluntários para que eu possa ter mais informação, tá? Eu acabo dividindo essa população a qual eu estou estudando, esses 5 a 10 mil voluntários, em vários grupos, tá? E aí eu faço um grupo com placebo. O que é esse placebo? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Placebo é um medicamento de mentirinha. Placebo não tem a presença do princípio ativo. Eu administro a forma farmacêutica, então vamos supor que eu estou fazendo em cápsula. Eu administro a cápsula para esse grupo, de pessoas que estão fazendo uso do placebo, só com recipiente, vamos supor, só com o amido. Só que esse grupo não sabe essa informação, que eles estão tomando placebo, tá? Eles acham que eles estão tomando a medicação mesmo, a que está sendo testada. Para que eu engano esse grupo, então? Justamente para eu descobrir se aqueles efeitos colaterais, aqueles sintomas que estão sendo relatados, são verdadeiros ou são psicológicos. Se eu falar que eu tomei uma medicação e essa medicação me deu dor de cabeça, se eu contar isso para você, toda vez que eu tomo esse remédio me dá dor de cabeça. Você pode estar sendo influenciado e quando você tomar essa medicação, você também vai falar que deu dor de cabeça, tá? Porque é um efeito psicológico. Se deu dor de cabeça nela, provavelmente vai dar dor de cabeça em mim também. E você pode vir a desenvolver essa dor de cabeça de um efeito que, na verdade, não existe. Então, quando eu dou placebo para este paciente, eu estou realmente sabendo se os sintomas que estão sendo relatados pelos demais grupos são sintomas verdadeiros ou influências psicológicas, tá? O grupo que toma o placebo não sabe que está tomando placebo. Aliás, nenhum dos grupos sabem quais são as dosagens que estão sendo tomadas, né? É justamente, nós fazemos esses testes, a indústria faz esse teste para ter informações seguras e verdadeiras, para não sofrer influência, tá? Todas essas informações, elas existem para que eu possa compor a bula. Então, lá na bula, vai ter mecanismo de ação, como esse medicamento funciona, efeitos colaterais, então quais são os sintomas que esse medicamento pode tomar e você possa vir a desenvolver, quais são os efeitos que esse medicamento possa vir a desenvolver após você fazer o uso dele, contraindicação, então quem não pode tomar esses medicamentos, interação medicamentosa, eu faço uso de outro medicamento, eu posso misturar? Né? Então, todas as informações, tomei dose a mais, eu, em vez de tomar um comprimido, tomei 2, e o que eu tenho que fazer agora? Quais são os efeitos que isso pode ocasionar? Existe risco de morte? Gestante, pode prejudicar o bebê? Né? Então, olha só, são todas as informações que vão compor a bula. Para que tudo isso? Para que eu possa chegar na vigilância sanitária, que é a nossa Anvisa, né? A Anvisa é o órgão sanitário nacional que rege aqui o Brasil, e chegar com todas as informações e falar, tá aqui um novo medicamento seguro para tal patologia, novo medicamento para hipertensão. Passei já pela fase pré-clínica, fase 1, 2, 3 da fase clínica, tá? Então, aí eu posso fazer o registro, a indústria pode fazer o registro desse medicamento. A Anvisa é o órgão nacional e a FDA, ou FDA, é a internacional, tá? Existem alguns casos que a indústria pode registrar internacional e acabar exportando o medicamento para fora. Tudo bem? Então, olha só, parece super simples, né?
passar por essas fases, mas isso demora anos, tá? Às vezes 10 anos, 20 anos, para que eu possa desenvolver esse medicamento até a fase 3. Isso vai investimento, isso vai pesquisa. Muitos não conseguem evoluir porque para lá na fase 2, porque acabou sendo descoberto algum efeito que possa ser até letal para o paciente, né? Então não é muito seguro, então vai muito tempo e muito muito investimento. Se a gente colocar todas essas informações para o nosso dia a dia, vamos nos atualizar, a vacina para a Covid está nessa fase 3, né? Olha só quantos voluntários aí estão sendo testados com a nova vacina, justamente para saber se a vacina é segura, consegue imunizar, né, contra o vírus. Como eu falei para vocês, essa pesquisa clínica demora anos, às vezes até 10 anos, para que eu tenha os dados seguros. E essa vacina está sendo produzida de forma... nossa, nunca aconteceu isso na indústria farmacêutica, né? De forma flash, rápida, né? Uma corrida enorme aí nas indústrias para ver quanto mais rápido consiga lançar essa vacina para salvar a população mundial, né? Então, vacinas que estão sendo testadas aí na fase 3 com 3 meses, 4 meses de pesquisa. É muito cedo, dá até um pouco de receio, né, para quando ela estiver no mercado. Será que todas as informações são realmente seguras? Mas a gente não tem alternativa, né? Ou a gente usa essa vacina, ou então nós vamos nos arrastar com esses isolamentos aí durante 10 anos. Complicado isso, né? Chegamos na fase 4, então. Então, o produto já foi registrado. Vigilância Sanitária já aprovou. Ela teve o contato com todas aquelas informações das fases anteriores e ela falou, ok, vamos lançar. Então, começa-se a fase da farmacovigilância. O que é essa farmacovigilância? O medicamento já está no mercado, ele já está sendo comercializado, ele já está sendo utilizado pelos pacientes e cabe a nós, profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, tá? Que fazem o uso dessa medicação nos pacientes, começar a observar quais são os efeitos e sintomas novos que possam estar aparecendo. Às vezes, não foi relatado isso lá na fase 3, até a fase 3 da fase clínica, né? E novos sintomas a população está apresentando. Então, nós, profissionais da saúde, temos o dever de informar a vigilância sanitária. Existe uma opção no site da Vigilância Sanitária chamada farmacovigilância, onde o profissional vai lá, se identifica, né, e fala que tal medicamento está ocasionando sintomas não relatados na bula, né? Então, o paciente está apresentando, exemplo, tá, gente? Apresentando muito vômito, né? Vômito de uma forma assim descomunal, o paciente está entrando em desidratação de tanto vomitar, e esse sintoma não estava sendo relatado na bula. Então, conforme for as incidências, né, quanto mais informações iguais relatadas nessa farmacovigilância, a vigilância sanitária vai pedir para a indústria retirar o medicamento do mercado, né? Então, olha a indústria, aquele medicamento que você lançou, olha só quantos efeitos novos estão sendo relatados que vocês não foram divulgados nas bulas, e isso está prejudicando a população. Então, esse medicamento não está sendo seguro. Retira-se o medicamento do mercado e refaça os testes. Então, quando vocês estão acostumados, por exemplo, a fazer o uso de um medicamento, aí vocês chegam na drogaria e aí o farmacêutico, o técnico, o atendente fala assim, esse medicamento foi retirado, esse medicamento não está sendo mais fabricado. É justamente por causa disso, porque a indústria foi notificada pela Vigilância Sanitária pedindo para retirar essa medicação para poder fazer novos testes, tudo bem? Então, todos os produtos aí que já estão no mercado circulando, eles já passaram por essa fase 4, ou os novos medicamentos estão na fase 4, tá? Então, o medicamento recém-lançado.
Fiz aqui um esqueminha só para que vocês possam, um resumão de tudo isso, né? Então, a fase pré-clínica é aquela feita em laboratório, com as cobaias, onde eu tenho a passagem, né, de droga para fármaco. Eu não tinha nenhuma informação técnica, agora eu já tenho, então por isso que eu já falo que é um fármaco, né? E aí eu começo então a fase clínica, que eu divido em 4 fases. Então, olha só, na fase 1, população saudável, né? Sadios e saudáveis. Na fase 2, então já é paciente com a patologia que eu estou estudando o medicamento. Na fase 3 é onde eu aumento, né, aquela população, várias características. E na fase 4, então, já está lançado no mercado e aí eu começo os estudos, as observações da farmacovigilância, tudo bem? Lembrando que em todas as fases eu tenho que garantir o que? A segurança desse medicamento, né? Sempre fazer com consciência e ética profissional, tá bom? Então, olha só, na fase 2, 3, aqui ó, eu estudo a farmacocinética, vocês vão ter uma explicação bem detalhada disso na matéria de farmacologia. O que é a farmacocinética, né? O movimento que o medicamento faz dentro do nosso organismo, por onde que ele passa, né? Ele passa pelo fígado, ele é absorvido pelo intestino, é metabolizado no fígado, quanto tempo ele fica na corrente sanguínea, por onde ele vai ser excretado, se ele vai ser excretado no leite, então se mulheres que estão amamentando podem fazer o uso dessa medicação, isso é farmacocinética, tá? E desde a fase 2, 3 e 4, eu estou garantindo o quê? A eficácia, a segurança desse medicamento. Porque eu não posso fazer um medicamento que vai curar o paciente de uma patologia e desenvolver outra nele, né? Então, eu tenho que ter a segurança e a eficácia andando juntas. Tudo bem? Só um esqueminha aí para vocês. Muito bem. O medicamento foi lançado. E aí? Aí vem aquele registro que é lá da fase 3, né? Aquele registro é a patente. Então, a indústria que produziu essa medicação, essa indústria farmacêutica, esse laboratório, ele é o detentor dessa patente. Essa patente é dele durante 10 a 20 anos, ou seja, é exclusiva. Somente essa indústria pode, durante esse tempo, produzir esse medicamento, tá? É exclusivo dessa indústria. Nenhum outro laboratório pode fazer, copiar, pegar essas informações e fazer um medicamento igual. Não. A indústria farmacêutica que lança o medicamento, ela é a dona da patente por um período de 10 a 20 anos. E o valor do medicamento que vai ser lançado no mercado depende de tudo o que aconteceu lá nas fases lá atrás, na fase pré-clínica e na fase clínica, tá? Qual foi o tempo que isso demorou? 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, né? Então, qual foi o tempo? Qual foi o investimento das pesquisas? Milhões, né? Então, quanto que custou essa matéria-prima? Se ela é de origem animal, vegetal, mineral, quais são as fontes de extração? Tudo isso leva dinheiro, né? Tudo isso é investimento. Se ela é sintética, então eu vou ter que produzir esse medicamento. Então isso aí leva mais tecnologia. Então tudo isso envolve dinheiro, tempo e investimento. E aí o valor do produto para chegar até o consumidor final, que somos nós, os pacientes, é calculado em cima disso, né? Então o valor sempre vai ser calculado em cima de todo o custo e tempo que foi colocado lá atrás nas pesquisas, tudo bem? E aí, diante disso, depois que essa indústria lançou essa medicação, nós temos 3 tipos de medicamento: medicamento de referência, medicamento genérico e medicamento similar. Vocês provavelmente já ouviram falar nesses 3 tipos de medicamento. Algumas pessoas têm até receio de utilizar medicamento genérico. Quem sabe depois dessa aula vocês acabam tendo uma visão melhor e começam a confiar no medicamento genérico. Essa é a nossa função, né? Principalmente numa drogaria. Quando a pessoa fala, tem tal medicamento, eu tenho ele
e tem o genérico. Ah, mas o genérico é confiável? E nós falamos, sim, é a mesma coisa. É o mesmo medicamento, porém sem a propaganda. Então, agora a gente vai entender o que é isso, tá? Então, o medicamento de referência é aquele medicamento que foi lançado, recém-lançado, né? Então, é o primeiro medicamento lançado no mercado. A indústria, ela tem a patente durante 10 a 20 anos. Então, aquele medicamento que foi lançado, olha lá, fase 4, né? Lançou.